muito recente que toca profundamente o meu coração e que transformou a minha vida, né? É uma história atrelada à fé, à religiosidade, à espiritualidade. E eu sempre fui uma pessoa católica, fui batizada, sou católica, sempre acreditei em Deus, sempre tive uma conexão com Deus. Eu achava que eu tinha, pelo menos, uma conexão com Deus. Só que coisas vão acontecendo na vida da gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês. É duro ir ficando velho, mas é maravilhoso amadurecer, né? É maravilhoso a gente ter uma maturidade, a gente conseguir se perceber de uma forma que a gente consegue realmente mudar crenças e mudar e dizer assim, nossa, como eu estava errado o tempo todo, né? E aí nesses processos que a vida vai fazendo com a gente, perdas que a gente vai tendo, nossa, perder um pai, isso transforma em ser um baque que te transforma para a vida inteira. E uma perda como essa, ela me endureceu. Quando eu perdi meu pai, eu passei por um processo de endurecimento. Um processo que eu disse agora. E não foi consciente, esse reset não foi consciente. Eu não disse assim, agora eu vou ser dura porque agora eu tenho que ser. Não, pra Para se proteger, eu talvez. acho, né, um instinto de sobrevivência. Eu digo, É. agora eu vou, né? Aí a pessoa. Aí Não então tem o tá. meu super-herói que me salvava E de aí tudo. agora eu sou a minha autoproteção, né? E aí eu fui passando por esse processo, só que chegou um ponto que eu parei assim, nossa, mas eu tô estranha. Eu não sou mais eu. Eu sentava para ver o filme que antes me faria chorar litros, eu já não chorava mais. Se alguém chegasse para desabafar comigo, coisa que sempre fizeram, porque eu sou uma boa ouvinte, né? Eu tenho muita empatia, eu já dizia, ai, gente, Tem paciência. a vida é isso. Vai ficar triste um dia, essas coisas vão acontecer e a gente tem que saber lidar. Tipo, eu não dizia isso pra pessoa, mas ficava na minha mente, né? Então eu disse, nossa, tá tudo muito estranho, eu não sou mais eu e eu não tô gostando dessa pessoa. Eu realmente não estou gostando e aí eu parei, me coloquei como observadora de mim mesma e disse, Paula, tens que fazer alguma coisa. E aí é que a bênção aconteceu, né? Para não dizer milagre, talvez. Alguma coisa, mas você precisa de uma reconexão com Deus. Você precisa de uma reconexão com Deus, só que tem um detalhe. Aí por isso que eu acho que alguém falou comigo. Não é na Igreja Católica que você vai encontrar essa reconexão com Deus. Você vai encontrar essa reconexão com Deus em outro lugar. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu digo, eu preciso encontrar que lugar é esse que eu vou encontrar essa reconexão com Deus. E comecei a tentar me conectar com Ele, ouvindo louvores sabe, tentando me emocionar e orando, mas eu me sentia estranha. E aí chegou um dia que, conversando com uma prima minha, ela me disse, olha, eu vou numa igreja evangélica, se tu quiseres ir, vamos. Não consegui ir com ela, mas ela me disse qual era, eu fui num outro horário e, nossa, eu desabei. Eu desabei no sentido de me derrubar mesmo, de derramar em Jesus. Né? Eu criei uma conexão e eu criei um amor e eu consegui aprender muito mais sobre ele. Eu achei que eu conhecia, que eu sabia, mas você entrar na intimidade, você conhecer a história, você conhecer e começar a entender a Bíblia, você começar a entender o Evangelho, isso transforma de uma forma sobrenatural mesmo. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, mas só quem experimenta de verdade essa transformação, quando ela vem da fé, quando ela vem de dentro, que ela transborda e que tu te preenches do Espírito Santo e que aquilo muda o teu olhar, inclusive, não só como as pessoas te veem, mas como você vê o mundo, como você vê o outro, como você se vê. E você vê que você não é nada, que quem está no controle de tudo é algo muito maior. E quando você tem essa fé e você confia e você entrega, tudo se transforma. Tudo fica muito mais leve, a ansiedade ela baixa, o medo ele diminui e você vai aos poucos transformando isso. E as tuas relações, pelo menos lá na minha casa, na minha família, vem melhorando de uma forma considerável, né, durante todo esse processo. Então, o último reset, que aí foi levando a pergunta que tu fizeste, né, com relação à crença, foi essa de que antes eu achava que eu tinha uma conexão com Deus, eu acreditava nisso, e que eu vi que na realidade eu conhecia Deus, mas eu não era filha dele, íntima dele. E você não tinha, não é exemplo. Sua família devia ter uma religião e tal, mas você não tinha esta vivência na sua família, foi uma coisa que você descobriu agora.
Eu tinha na igreja católica, a gente chegou a frequentar missa e tudo mais, mas não era um negócio assim que te tocava, que me tocava. O Espírito Santo não tinha te tocado não, até ali. Eu nunca tinha sentido. Gente, por isso que eu digo, eu achava que eu tinha uma conexão, mas quando você sente aquela coisa do Espírito Santo, que uma coisa te preenche e que as lágrimas elas vêm, que você simplesmente se ajoelha. Eu não me ajoelhei porque eu disse, eu vou me ajoelhar, eu me ajoelhei. Porque aquilo tomou conta de mim. Eu me arrepio, porque é totalmente involuntário. Não, eu, sem dúvida, eu acho que é um relato de, assim, é uma desconstrução para uma reconstrução. Não sei nem explicar. Foi uma mudança que a gente convive com você. O antes e o durante. E realmente foi o desaprender para aprender de novo, não tem uma explicação. Foi. E o que foi mais legal é que isso não aconteceu só comigo, né? E o meu marido veio junto, a gente foi para a igreja juntos e ele sentiu. Eu não precisei convencê-lo, eu não pedi, implorei, ele foi, e da mesma forma do que ele também foi tocado. Então, isso que é maravilhoso. É maravilhoso. Porque a gente uma comunhão, né? Às vezes a gente vive com alguém, a gente não está na mesma sintonia. E eu mesma com ele, em muitos momentos a gente não estava na mesma sintonia. Sim. Então, nesse momento, a gente conseguiu sintonizar. E a grande dificuldade que a gente teve, a maior, durante o tempo todo de relacionamento que a gente tem, que a gente está caminhando aí para fazer 17 anos juntos, era a comunicação. Era a gente conseguir ter uma comunicação que eu conseguisse me fazer entender e ele também de forma fluida. Não que a gente não conseguisse, mas muitas vezes tinha muita batalha até a gente conseguir chegar no consenso. Hoje é fluido, por quê? Porque a gente tem o mesmo norte. Hoje a gente sabe quem tá ali em cima da gente. Quem que a gente quer encontrar? Quem que a gente quer imitar, né? Então a gente sabe quais são as leis, o que tá dentro desse contexto. Então pra gente é muito mais fácil hoje se entender, porque a gente fala a mesma língua. As conversas mais difíceis que a gente sempre evitou de ter, a gente está conseguindo ter agora. Porque hoje a gente fala a mesma língua e a gente respeita o sentimento um do outro porque a gente entendeu como deve ser. Então, é uma transformação muito difícil de colocar em palavras e é de um tamanho, de uma abrangência muito grande, muito profunda. E que bom que foi junto com ele, né? Que foi junto com... que a família é muito importante nesse processo. E a gente falou um pouco antes, né? Que o resetar não é deletar, né? Não. Você é o que você foi, mas você está se permitindo trazer novas experiências de coisas boas para ser uma Paula nova. Assim, é isso, né? Eu ainda não me batizei, mas o batismo é exatamente isso. Quando eu me batizar, eu morri para a vida antiga e renasço para uma vida nova. Eu tô louca por esse dia, mas ainda não consegui estaremos lá me com batizar. você, se Deus quiser. E eu acho